Legal, novamente, né? O treinamento sobre implementos rodoviários aí, carrocerias, tá? Aqui a gente trouxe alguns conceitos, né? Sobre esse tipo de bem, né? Como que roda hoje dentro da formalização, esse tipo de processo, o que é possível adquirir, o que que não é possível, tá? Lembrando que aqui não dominamos o assunto, né? Então a gente tem até pessoas aqui, comerciais, principalmente da área de revendas aí, que podem ter muito mais conhecimento que nós. Mas trouxemos aqui um pouquinho do nosso dia a dia, tá? Dentro da esteira de formalização, o que que a gente convive aqui, quais são as regras e os conceitos. Tá? Deixa eu avançar aqui. Bom, falando um pouquinho, antes de aprofundar, né, no assunto de implemento, carroceria, a gente precisa entender, né, que elas são acoplados em caminhões, né? E caminhões também têm as suas diferenças, né? Vocês sabiam que há dois tipos diferentes de caminhão, né? Então tem o caminhão modelo trator e o caminhão de modelo de carga, tá? Todos nós, né? Vocês têm um conhecimento de qual que é a diferença entre esses dois modelos? Então é isso que a gente vai abordar aqui nesse começo, tá? Caminhões de carga são aqueles caminhões que possuem um chassi alongado e próprio para ser acoplado ali uma carroceria, tá? Para transportar a carga em si, né? Então a gente tem alguns modelos, por exemplo de baú, carroceria aberta, tanque, tá? Nessa categoria de caminhão de carga, os implementos são acoplados, tá? E geralmente eles, né, não saem do veículo, ou seja, transitam aí por anos, né, acoplados ao caminhão modelo carga, tá? Já os caminhões de modelo trator, né, são conhecidos também como cavalo mecânico, são aqueles modelos, né, possuem tração própria e são equipados com semi-reboque para fazer o transporte de cargas, tá? Que não são fixos no caminhão. A gente vai abordar mais para frente aqui essas diferenças. Aqui um item básico, né, que a gente convive no dia a dia, que nos facilita a identificar esse tipo de caminhão. Para quem não tem o conhecimento, principalmente para nós que não transitamos muito com imagem dos veículos, a gente transita mais com documentos. Então, o que que a gente utiliza aqui? Pelo próprio documento desses veículos, a gente consegue diferenciar, tá? Por exemplo, caminhão, carroceria fechada. Aqui no própria descrição do documento vem, né, que tipo de caminhão que é, né? Um caminhão trator, aqui ele vem especificando no próprio documento que se trata de um caminhão trator, tá? Então isso facilita o nosso dia a dia que a gente entender e enquadrar esses caminhões. Bom, trazendo um pouquinho de ilustração, né? Principalmente para quem não tem muito contato com esse tipo de bem, tá? Então aqui uma diferença, né? Uma ilustração de que é um caminhão trator, né? Que tem um cavalo mecânico, e qual que é o caminhão de carga, caminhão truque, também que é muito utilizado, tá? Até algo bem básico, né? Que eu utilizo aqui para facilitar na identificação de bate-pronto. O caminhão de carga, geralmente a carroceria ela é acoplada bem rente à cabine, né? E o caminhão trator, o qual tem semi-reboque, ele tem, né, esse espaço aqui, né, do eixo em si. Então, é uma forma que eu, né, utilizo bastante aqui para facilitar nessa identificação. Bom, entrando um pouquinho aqui sobre carrocerias, né? Carroceria é a parte do caminhão onde a carga é transportada, né? E aí a carroceria tem diferentes medidas, né? De acordo com o tipo de caminhão que ela é acoplada, tá? Diferentes modelos em si. Tá? E para aquisição de carrocerias, o protocolo correto a ser iniciado no Credita é o de acessórios, tá? Onde é permitido somente a aquisição de carrocerias novas, tá? 0 km, e que deve ser acoplada ao veículo pago na cota. Ou seja, para o cliente comprar uma carroceria, primeiro ele tem que comprar o caminhão, tá? Então, assim, o processo de aquisição do caminhão, né? O nome já fala, é um processo de aquisição do bem, e a carroceria a gente classifica ela como um acessório, tá? E o cliente pode utilizar até 10% do crédito para aquisição dessa carroceria, conforme a lei do Banco Central, tá? Para compra de acessórios, tá? A carroceria ultrapassa esses 10% do crédito. Então, se ultrapassar, né, pode abrir o protocolo em si, e aí a gente encaminha para o setor de crédito, ali na segunda etapa desse processo de acessórios, que analisa a viabilidade ou não. Eu tenho garantia suficiente, né? Então, eventualmente, de acordo com as condições da cota, né, pode ser aprovado a compra dessa carroceria, né, mesmo que ultrapasse esses 10% do valor do crédito. Tá? Relação à documentação necessária. Quando o cliente, né, o usuário vai abrir o protocolo de acessórios no Credita, ele tem que fazer o preenchimento do formulário eletrônico ali, das informações, né, ao qual a gente pede os dados da carroceria, o valor dela e os dados do vendedor. Tá?
E na última etapa, sendo aprovada a operação, a gente solicita a nota fiscal dessa carroceria. Ponto importante. Como a condição do acessório é que ele seja acoplado ao bem adquirido, então na nota fiscal deve constar ali o chassi ao qual está sendo instalada aquela carroceria, que tem que ser o chassi do bem adquirido pelo cliente na cota. Tá? Outras informações aqui. A carroceria, ela não possui chassi e nem documento, ela não tem uma placa própria, tá? Portanto, ela não é possível de alienação fiduciária no SNG, tá? Então, dispensa também a necessidade de constar alienação fiduciária na nota, tá? A gente recebe muitas dúvidas em relação a isso. Ah, precisa constar alienação fiduciária na nota? Né? Não precisa, porque a condição aqui de amarração, vamos dizer assim, é que esteja lá a informação de que ela vai ser acoplada no caminhão que está alienado. Tá? Mas, se constar alienação na nota, não tem problema, a gente acaba seguindo também. Tá? Não é algo que vai agravar, que vai impedir da gente aceitar a nota fiscal. Uma outra informação importante, né? Se o cliente, né, informar vocês que eu estou comprando uma carroceria, mas ela vai ser acoplada num outro caminhão meu que não está em garantia, tá? É possível? Não é possível? O que que a gente, né, qual que é a regra aqui? É passível de análise do enquadramento, tá? Ou seja, mas aí uma outra forma de classificação. Em que sentido, tá? A carroceria é um bem móvel, é um bem que pode ser adquirido com uma carta de crédito de bens móveis, tá? Mas aí a gente vai analisar ela como se fosse um bem próprio, um bem autônomo. Então tem que ser aberto um protocolo de aquisição sem alienação, onde vai também passar por uma aprovação do crédito. Ou seja, mas qual que é a grande diferença aqui? É como se o cliente estivesse comprando um carro sem alienação. Eu não vou exigir que ela fique acoplada no bem em garantia, porque ela vai ser acoplada em outro veículo que o cliente não comprou conosco, né? Eu não vou exigir alienação fiduciária, porque se o cliente resolve vender aquele caminhão com a carroceria, eu não posso exigir que fique alienado para nós, tá? Então, por isso que eu classifico essa operação como uma aquisição de bem sem alienação, tá? Então, é passível de análise, né? Se tiver garantia suficiente na operação, é passível de aceite a compra dessa carroceria a ser acoplada em outro bem que não seja o da cota. Tá? Carrocerias usadas, somente se já estiverem instalada no caminhão, tá? E constando no documento. Ou seja, o cliente pode adquirir o conjunto como bem único, tá? Então, ou seja, já acontece muito aqui. O cliente está comprando um caminhão de uma transportadora. Transportadora, né, fatura a nota fiscal, o qual não é nem necessário para nós, mas ela fatura uma nota fiscal do caminhão e uma nota fiscal da carroceria. Mas a carroceria já está acoplada no caminhão. Não precisa, somente o documento constando ali os dados do caminhão e que a carroceria está acoplada é o suficiente. Então a gente considera como bem único. Eu não faço um faturamento à parte, tá, de uma carroceria usada. Mas a condição é que já esteja acoplada no caminhão e que esteja constando no documento, né, que tem aquela carroceria acoplada, tá? E aí como que a gente avalia isso? Vocês lembram que eu apresentei a foto do documento lá no início? A gente confirma por lá, tem que estar a informação lá de que a carroceria que o cliente apresentou ali que está comprando junto com o caminhão tem que estar constando no documento, tá? E quando a gente faz ali a autovistoria ou laudo de avaliação, a gente também faz esse confronto. Se a carroceria que foi tirada a foto, né, é a mesma que está no documento, tá? Se tiver alguma divergência, é necessária a regularização. Por exemplo, né, acho que entrou uma operação hoje que está nessa situação. No documento está constando uma carroceria aberta, por exemplo, né? Mas na auto-vistoria estava sem carroceria, porque o cliente estava, né, trocando o tipo de carroceria, por certo? Vai instalar um baú, por exemplo. Eu vou ter que, né, aguardar ele regularizar esse veículo, regularizar o documento e fazer uma nova vistoria, porque está em desconformidade o documento com a vistoria realizada. Bom, como que eu faço hoje a análise, a cotação de um caminhão com carroceria? Tá? Eu utilizo, como vocês, né, a gente vem divulgando aí, até como política de crédito, a base nossa hoje é a Molicar. Tá? E aí, na Molicar, conforme vocês estão vendo, aqui eu coloquei uma telinha, quando eu coto um caminhão, ele me traz a opção de eu cotar a carroceria junto, tá? Então, eles trazem ali um valor médio de mercado. Tem aqui, não sei se está legível aí, mas modelo furgão alumínio,
furgão, frigorífico, carroceria aberta. Então, assim, a própria Molicar, ela tem ali um valor agregado para a carroceria, tá? E aí também a gente tem outros sites aqui que a gente consegue trazer uma cotação, como esse Shop Trans, né? Que a gente faz ali, é possível a gente cotar o valor médio de mercado de uma carroceria, dependendo do ano, dependendo do modelo, tá? Então a gente tem aqui algumas ferramentas que apoiam no nosso dia a dia aqui para fazer essa análise, essa cotação do caminhão mais carroceria. Bom, aqui eu trouxe, né, alguns exemplos de carroceria, né, para a gente tangibilizar, para a gente ilustrar, né, fixar na nossa cabeça. Carroceria aberta. Hoje, antigamente, a gente tinha muito só de madeira. Hoje já tem carroceria de metal aberta, né? Baú frigorífico, é aquele baú que tem, né, equipamento de refrigeração, baú isotérmico. Ele não tem esse equipamento aqui. Baú em alumínio, tá? Então, são aqui alguns exemplos de carroceria, né, que tem aí no dia a dia no mercado de caminhões. Mais alguns aqui, né? Carroceria tanque de combustível, silo graneleiro, tá? Plataforma de guincho, tá? É um tipo de carroceria, querendo ou não, tá? Carroceria Munk, tá? Esse aqui eu vou até, eu acho que tem uma tela adicional aqui para a gente tratar sobre esse tipo de caminhão, tá? Com carroceria com equipamento Munk, tá? Qual que é a diferença aqui? Por exemplo, a carroceria Munk, eu não tenho na Molicar para fazer essa cotação. E outro ponto, ela é composta por três bens diferentes. Então tem o caminhão, tá? Tem a carroceria aberta e tem o equipamento operacional, tá? A carroceria aberta eu consigo cotar, mas esse equipamento aqui não tem, né, na Molicar. Então o que que a gente faz? A gente faz cotação de mercado, vê se encontra anúncios de caminhão, né, à venda desse mesmo modelo, né, mesmo modelo do caminhão, né, com o mesmo modelo do equipamento operacional, mas isso é muito difícil, é um mercado bem restrito, tá? Então o que que a gente faz hoje? Por isso que a gente pede ali, não sei se vocês já tiveram operação nesse sentido, que a gente pediu, né, a nota fiscal da carroceria, a nota fiscal do equipamento. Ah, mas o cliente não tem, porque ele está comprando tudo isso usado do vendedor. Mas o vendedor tem, a gente pede para que, se o vendedor tiver, ele encaminhe para nós. Por quê? Com base na nota, a gente consegue somar. O caminhão vale 100 mil, a carroceria, eu cotei aqui, ela vale 50 mil, e o equipamento, com base na nota fiscal, lá em 2020, por 100 mil, eu vou e deprecio 10% ao ano, tá? Para chegar hoje, esse equipamento equivale a qual valor? E aí depois eu faço a somatória de tudo isso para no valor de mercado desse veículo, tá? Então, é um rito aí um pouco desgastante, mas a gente precisa ter esse lastro para poder chegar num valor solicitado, né? Um valor de mercado que é aplicado a esse veículo. Então, se eu estiver falando muito rápido, pode me interrompam, né? Que eu vou um pouco mais devagar. Agora, entrando um pouquinho na questão de implementos, né? Conhecido também como semi-reboque, tem os tipos de implemento, né? Somente reboques, tá? São veículos não motorizados, né? Que não possuem motor próprio, tração própria, mas que possuem chassi, tá? Possuem o CRLV, ou seja, eles são emplacados. Eles são engatados nos caminhões do tipo trator, né? O cavalo mecânico que a gente fala, tá? Ponto importante: atualmente não aceitamos semi-reboque como garantia nas operações de consórcio, salvo do parceiro Estrada, que aí é uma política à parte de crédito, uma parceria à parte da Rodobens, né, com esse parceiro, com esse fabricante de implementos, tá, que é a Estrada, tá? O cliente ele poderá adquirir então o semi-reboque sem alienação, mediante a apresentação de um outro bem como garantia, tá? Dentro da política. Ou, se ele já tiver, eu comprei um caminhão que supre o saldo devedor, né? Eu tenho ali um crédito remanescente. Eu posso comprar um semi-reboque? Pode. Se o crédito aprovar essa compra, essa liberação de crédito sem alienação, você pode utilizar para comprar um semi-reboque, tá? Novamente, para facilitar aqui o nossa compreensão, trouxe alguns exemplos, né, de implementos. Então, a gente tem aqui um semi-reboque carrega tudo, o bitrem, né, que é composto aí por duas partes, tá? Tem semi-reboque baú, tá? Semi-reboque, que é o rodotrem, que também tem o equipamento aqui, o dolly, que fica entre os dois implementos aqui, tá? Ponto importante, né? Como eu disse na tela anterior, o semi-reboque em si, ele é emplacado, então ele tem documento. Que eu trouxe um exemplo até de um documento bem antigo, né? Mas de um semi-reboque. Estão vendo aqui, ó? Aqui tem a descrição, espécie, car, semi-reboque,
carroceria aberta, tá? Então esse aqui trouxe inclusive a marca ali, o fabricante, tá? Então o semi-reboque em si, ele tem documento, ele é emplacado. Bom, e como que funciona se o cliente, né, quiser comprar um semi-reboque, como que roda isso dentro do Credita, tá? Se o cliente, né, tem lá uma carta de crédito de 300 mil, por exemplo, né? Ele fez essa carta de crédito para comprar um caminhão, mas ele acabou comprando à vista, ele quer utilizar o crédito para comprar um semi-reboque. Ou seja, é uma primeira compra, ele não comprou nada ainda com a carta de crédito. Então, tem que se iniciar um processo de aquisição, tá, convencional, preencher ali os dados do implemento, como bem pretendido, e aí, como eu não tenho nenhuma garantia na cota e eu não aceito o semi-reboque, vai ser necessário ele apresentar uma garantia dentro da política, tá? Ao qual a gente retorna esse protocolo para o crédito analisar. Então, ele abre o protocolo informando que vai adquirir o semi-reboque, e aí ele coloca lá o documento do bem que vai ficar em garantia, um caminhão, um carro, né? O bem dentro da política. Com base nisso, o crédito vai analisar essa operação, se aceita ou não, né? A compra do semi-reboque sem alienação, mediante o outro bem apresentado como garantia. Tá? Ah, mas se envolver uma segunda compra, ou seja, um crédito remanescente, quando ele já utilizou ali para comprar o caminhão, por exemplo, e quer utilizar o saldo remanescente para comprar o semi-reboque. Tá? Então, abrir o protocolo de aquisição do veículo sem alienação. Então, nessa segunda compra, o protocolo correto é de aquisição sem alienação, onde né, o crédito vai analisar, eu já tenho uma garantia aqui de X valor versus saldo devedor, né, Y, o comportamento do cliente paga em dia, o crédito vai analisar o contexto da operação e a viabilidade de aprovação da compra do semi-reboque sem alienação, tá, mediante as garantias que já possuem na cota. Tá? É uma observação aqui, em ambos os cenários, a documentação para viabilizar o pagamento do implemento será a nota fiscal de venda, né? Se o semi-reboque for 0 km, ou se for um usado de revenda. Ah, o cliente pode adquirir usado? Então, ele pode, né? Desde que sem alienação, tá? Eu consigo fazer a cotação de semi-reboque usado na Molicar, tá? Então ele pode adquirir tanto zero, que eu acho que é o cenário mais comum, né? Que a gente pega aí, quando o cliente vai adquirir um caminhão zero, ele já quer comprar um semi-reboque novo também, né? Mas se ele quiser comprar um usado sem alienação, é possível também, tá? Porque ele tem documento, o semi-reboque ele tem, e aí na compra e venda vai ser Vou necessário o configurar essa preenchimento mesmo áudio e do desligar ele aqui. ATPVE, tá? Se Tá o certo. semi-reboque for usado. Gente, em relação ao Não. material, é isso que a gente tinha de conteúdo, tá?